Abra comigo a palavra de Deus no livro de Joel. Joel capítulo 2, a partir do versículo número 12. Joel 2, a partir do versículo número 12. Nós, em todos os primeiros domingos de cada mês desse ano, nós nos propusemos a falar sobre como responder aos tempos difíceis. E nós vamos ler aqui a palavra de Deus que fala de um tempo difícil na vida do povo de Deus. Diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Esse texto que o profeta Joel, inspirado pelo Espírito Santo, nos deixou é maravilhoso. Joel, a maioria dos comentaristas acredita que ele foi um profeta posterior ao exílio babilônico, teria escrito o seu livro em 586 a.C. O tema do livro de Joel é o dia do Senhor. No seu livro, ele repete 5 vezes essa expressão. Essa expressão, o dia do Senhor, não está só em Joel. Essa expressão está em outros 7 livros, que é repetido por 13 vezes. Quando se fala em dia do Senhor, há uma relação desse tema com o juízo final, com as questões apocalípticas e com outros momentos de julgamento divino sobre a face da terra. E esse dia do Senhor, apesar de muitas vezes anunciar juízo, anunciar destruição para as nações, ele também promove o tempo de salvação para o povo que serve a Deus. Ele vai trazer julgamento ou livramento e bênção, dependendo das circunstâncias de cada um. Muitas vezes, quando nós olhamos e lemos o livro do Apocalipse, a impressão que dá é que ele é um livro de terrorismo escatológico. Contudo, os seus primeiros leitores não o viam assim. Os seus primeiros leitores o viam como um livro de esperança. E de alguma maneira é assim que nós temos que ler
o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele fala de coisas difíceis, das coisas ruins, terríveis que hão de acontecer no mundo, mas ele fala sobretudo do povo de Deus que, passando tudo isso, estarão com o Senhor e muito bem. Então é um livro de vitória, é um livro que não esconde as adversidades e as lutas, mas é sim um livro que mostra a esperança. Sabe, quem sabe você estejamos vivendo no meio da história e a coisa não está fácil, mas a Bíblia já disse qual vai ser o final da nossa história. Vai ser vitória, porque Deus é bom. Mas, enfim, juízo de Deus. O dia do Senhor vai ser glorioso para os filhos de Deus. Esse último dia do Senhor vai ser terrível para quem não serve a Deus. Mas o dia do Senhor tem a ver, sim, com o final, mas com alguns momentos da história da humanidade de acontecimentos que são muito marcantes. Joel, ele está profetizando aqui em uma época de calamidade. Os versículos anteriores, eles estão falando sobre uma praga de gafanhotos que veio e que havia deixado os campos arruinados, o trigo completamente destruído, o azeite em falta, os agricultores em desespero, pois a colheita do trigo e da cevada havia sido destruída. Eles estavam vivendo tempos difíceis. E quando essas nuvens de gafanhoto vinham, elas não deixavam nada. Eles levavam tudo. Havia uma multiplicação dos gafanhotos absurda, e eles iam varrendo tudo e limpavam tudo. Isso tinha acontecido, tempos difíceis. E eu acredito que, de alguma maneira, nós podemos traçar um paralelo entre os dias de Joel e os nossos dias, comparando aquele tempo, de alguma maneira, com o nosso tempo. E assim como gafanhotos destruíram o campo, a agricultura, muita coisa no nosso mundo tem sido destruída. Muitos tiveram seus negócios quebrados, seus empregos perdidos. A economia sofreu. Só a economia? Não, muito mais do que a economia. Pessoas sofreram. Pessoas morreram. Outras ficaram órfãs. Gente querida da nossa família se foi. Então essa ação toda tão difícil e que ainda não acabou, está acontecendo. Essa avalanche de coisas tão desafiadoras. No que se refere à Covid, mas não só isso. Eu diria a você que tem outras nuvens de gafanhoto vindo com o objetivo de destruir a família. Um investimento absurdo, nunca visto antes, contra a família, contra a estrutura da família, buscando desestruturar e literalmente destruir a família, tentando derrubar todos os valores eternos e bíblicos que regem a vida de pessoas, a vida moral de pessoas, a estrutura familiar, e buscam negar, desconstruir, destruir tudo isso e julgam e condenam aqueles que querem preservar esses valores que são divinos, bíblicos e eternos. E aqueles que defendem esses valores são chamados de intolerantes. E tudo isso vem, esses gafanhotos, com o objetivo de destruir. E muitos têm entrado nessa destruição. Tempos de corrupção, tempos em que aqueles que deveriam promover a justiça promovem a injustiça. Tempos difíceis e desafiadores que vivemos no mundo, que vivemos em nosso país. Como responder aos tempos difíceis?
Sejam eles individuais, dentro da família, dentro da casa, sejam na economia, na sociedade, no governo, na política, onde quer que seja. Como povo de Deus deve responder aos tempos difíceis. Naquele tempo, Deus levantou Joel para ministrar ao povo e indicar-lhes o que fazer diante de uma situação caótica. E nesse livro nós encontramos não apenas essas profecias ou histórias, coisas que ocorreram, histórias inclusive de coisas que vão acontecer. Joel, a profecia dele começa a partir da vida dele e vai até os tempos escatológicos. O que ele relata vai até o fim dos tempos. E nesse livro nós encontramos em todo esse conteúdo, encontramos princípios eternos que nos ensinam a como lidar com os tempos difíceis, a como respondermos aos tempos difíceis. Versículo 12 e versículo 13, quando começamos a leitura. Diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, Aqui o profeta está dizendo: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se. E daí diz: rasguem o coração, não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus. E essa expressão, voltem-se, ela é repetida nesses 2 versículos por 2 vezes. Se o convite do profeta foi para que o povo voltasse, é porque esse povo tinha se distanciado, tinha deixado o Senhor. Por isso ele está dizendo: voltem, porque eles tinham deixado. É isso que tinha acontecido. Eles tinham se distanciado. Sempre que o ser humano se distancia do Senhor, ele sofre. E sofrerá as consequências desse distanciamento. O homem foi feito para estar com Deus, debaixo da graça dele e da cobertura dele. Quando ele sai debaixo dessa cobertura, falamos especificamente de vida financeira no momento da oferta. Quando ele sai dessa cobertura, isso se aplica em todas as áreas da vida dele, ele é vulnerável. Ele fica acessível ao mal, ao inimigo. É a ovelha que deixa o rebanho, que deixa o pastor e fica à mercê das feras e pode ser destruída. Deus está dizendo: voltem-se. Eles tinham deixado o Senhor. O Espírito de Deus, por meio do profeta, enfatiza essa volta, mas não é qualquer volta. Ele está falando de uma volta sincera. Voltem-se para mim de todo o coração. Deus fala de todo o coração. Ele diz que essa volta tem que ser com jejum, com lamento, com pranto.